pessoal, estou aqui novamente, Adriano de Ogum, do Templo de Umbanda, Caboclo Sete Espadas, Bahia Mariana, para continuar falando para vocês a respeito das ferramentas e instrumentos utilizados na Umbanda. No vídeo anterior nós falamos sobre os livros que podem ser utilizados como ferramentas de trabalho na Umbanda e que são utilizados devido ao seu conhecimento. E hoje a gente vai falar de outras coisas, por exemplo, oráculos. Quais são os oráculos que estão dentro da Umbanda hoje, que são utilizados? A gente tem alguns deles que são os mais procurados, né? Por exemplo, o baralho de Marcélia, o tarô, o baralho cigano, runas, o jogo de Ifá e uma série de outros instrumentos, as leituras de ossos, né? E que são usados dentro da Umbanda. São ferramentas, oráculos, que ajudam o médium a se desenvolver melhor com a ajuda dos seus guias. É lógico que na grande maioria as pessoas falam, não, cada guia, por exemplo, seja caboclo, seja Exu, talvez tenha seu seu oráculo de leitura. E ele vai trazer, ele vai jogar runa, por exemplo, e vai mostrar como é que se joga runa, e o médium acaba assimilando e o que é o mais correto é realmente aprender e se aprofundar nesse oráculo. Então, esses oráculos são usados dentro da Umbanda e são verdadeiros. Por quê? Nada mais do que simples jogo, eles vão poder dizer para o consulente sobre passado, presente e futuro. Nada, por exemplo, que o seu guia incorporado não vai fazer. Por quê? Dentro da Umbanda, a gente pode dizer que o maior oráculo que existe é o próprio guia. O guia manifestado no seu médium. Uma vez manifestado e incorporado no seu médium, ele se torna um oráculo, porque quando o consulente pergunta alguma coisa, ele responde, seja presente, passado ou futuro, ou alguma coisa que seja necessária, aos modos que outro tipo de oráculo também vai fazer. Dessa forma, ele incorporado no seu guia, ele vai também ensinar o médium nessas questões de presente, passado e futuro, e os formatos de leitura que eles fazem. Isso não impede, por exemplo, de um guia utilizar um oráculo dentro do seu atendimento. A exemplo de um cigano ou uma cigana fazer a leitura do baralho atendendo o seu consulente. Quer dizer, é um oráculo manifestado, usando um oráculo, objeto, que é para poder ajudar melhor o seu consulente. Mas é interessante dizer como é que funciona isso. Por exemplo, quando a gente fala de baralho, seja ele tarô, ou seja ele o baralho cigano, ou o tarô de Marcélia, o fundamento, o formato de leitura é quase o mesmo, tá? Então, o guia, ele traz a ideia assim, ele trabalha com aquela ferramenta e vai deixar para o seu médium, olha, é bom você se aprofundar e aprender. Por quê? Na verdade, o guia, a intenção dele é ensinar sempre o médium a fazer essas coisas. Então, o baralho é um conjunto de combinações, né, onde o guia e depois, posteriormente, o médium, após aprender, ele vai fazer a leitura, diagnosticar ou dar àquele consulente a resposta àquela dúvida. Então, tanto o presente, passado e futuro, ele vai aprender a ler diante dessas combinações dos arcanos, de letras, de números dentro do baralho. Também existe, por exemplo, runas. As runas são um jogo das pedras usado pelo panteão nórdico, né? Os nórdicos usavam runa para prever futuras condições de batalha e tudo mais. Era um jogo onde as pedras eram grafadas com símbolos, vários símbolos, ao todo de 25 símbolos, onde lá eles determinavam o que podia ser feito ou não, fazendo-se perguntas ou não. Uma coisa interessante na questão da runa, a runa também era usada como escrita. Além do formato do jogo com as pedras, a grafia das runas era usada para escrita. Então os nórdicos se comunicavam através das runas. Então é interessante isso porque todas as pessoas conheciam as runas. O que era diferente? Quem fazia o jogo, quem fazia a leitura do jogo, né? E quem escrevia. Então, a runa era muito utilizada para comunicação também. Dentro ainda desses oráculos, a gente vai, que é talvez o mais conhecido dentro da Umbanda, é o Ifá, que é o jogo de búzios, né?
O jogo de búzios, ele tem uma característica que ele determina presente, passado e futuro, porém baseado no odor de nascimento da pessoa, né? Hoje em dia, o jogo de búzios, na grande maioria, é feita com um jogo de 16 odus, né? Onde quem faz a leitura, ela aprende a ler e a entender esses odus e interpretar o que esses odus estão dizendo. E fazem a previsão para o consulente. Tá? Isso também é utilizado bastante na questão religiosa para definir coroa, de médium e obrigações e assim vai. É uma questão obrigatória dentro da Umbanda? Não. Nenhum desses oráculos são obrigatórios dentro da Umbanda, a não ser o próprio guia. Dentro da Umbanda, dentro do trabalho proposto pela Umbanda, o oráculo principal é o guia, incorporado no seu médium. Esse sim seria realmente a formatação de oráculo dentro da Umbanda, é fundamental. Porém, os outros são ferramentas. Então, cada um deles pode ser utilizado. Agora, de onde vieram esses oráculos, né? Todos eles vieram de civilizações muito antes, por exemplo, de Cristo, né? Ou muito antes, ou melhor, do início das civilizações que apareceram no mundo e começaram a ser utilizados, né? Isso vem vindo desse tempo para cá. E isso se tornou uma coisa assim, quase que uma febre, né? Que ser quase obrigatório toda pessoa, todo sacerdote de Umbanda, não, saber fazer uma leitura de oráculo. E então a pessoa acha que isso acaba sendo uma regra. E na verdade não é. Pra você ter uma ideia, mesmo na África, não são todos que leem o Ifá. Por que não são todos que leem Ifá? Por causa do tempo que se leva para estudar Ifá na África. O cidadão vai lá aprender Ifá, vai demorar 16 anos no mínimo para estudar Ifá. E por que a grande maioria dos leitores de Ifá são homens, né? São o sexo masculino? Porque lá as mulheres tinham muito mais afazeres no seu dia a dia e impossível era ficar 16 anos aprendendo a fazer a leitura de Ifá. Porém, existe. Então, o que eu preciso deixar bem claro, a leitura desses oráculos não determina que a pessoa tenha que ser um sacerdote. Ela tem que ter conhecimento do oráculo e a profundidade daquilo que ela vai ler, do que ela vai interpretar, para poder não se enganar e principalmente não enganar, não levar a erro o consulente. Então, não é necessário que seja sacerdote. Mas dentro de um trabalho espiritual, é interessante que a pessoa que vá fazer essa leitura já tenha uma condição definida, uma questão mediúnica já apropriada, definida, suas feituras, se for o caso, a sua consagração, se for o caso, mas a sua capacidade para a leitura e fazer o jogo a leitura desse oráculo ser verdadeira e onde ele tenha realmente o seu equilíbrio para fazê-lo, né? Porque, seja qual for o oráculo, um fator importantíssimo que devemos levar em conta é que o médium precisa estar preparado. Não só nas suas questões mediúnicas, mas nas suas questões psicológicas, emocionais também. Porque é uma coisa interessante, no jogo de oráculo, o médium não pode dar palpite, né? Ele tem que ler exatamente, transmitir exatamente o que o oráculo está dizendo. Então ele não pode dar a sua opinião. Então ele tem que estar muito bem preparado com as suas questões mediúnicas, suas questões psicológicas, né, e emocionais, para poder fazer uma boa leitura desse oráculo. O oráculo é uma ferramenta que é utilizada desde o início dos tempos, né? De forma, através da personificação de oráculos incorporados em pessoas, escritos, desenhados, de uma série de maneiras. Esses oráculos existem. E se eles têm esse fundamento desde o início dos tempos, eles são verdadeiros. E por que não caber dentro da Umbanda? Como eu disse no vídeo passado, a Umbanda é um celeiro de possibilidades e conhecimentos que levem para o conhecimento divino, né? Para a estrutura do que é sagrado. E todos os oráculos são. Apesar de que pode-se pensar que os oráculos têm que ter um fundamento dentro de uma religião. Não é verdadeiro. O oráculo não é uma ferramenta fundamentalmente religiosa. O oráculo é uma ferramenta que vai te responder a perguntas e melhorar a sua condição de vida, quando ele te responde algo que pode melhorar para você, ou como você pode melhorar a sua ação nesse período que você está vivendo nesse mundo. Não necessariamente voltado a uma religião. É lógico que cada um deles, que são dentro de uma religião, acaba sendo adotado pela religião e pode ser levado ao entendimento que ele é obrigatório
a ser utilizado dentro de uma religião específica. Por exemplo, vamos falar de Ifá. Ifá é africano, utilizado em candomblé, não é umbandista, né? Assim como todos os outros não são, mas pode ser utilizado, independente da religião de onde ele é mais fortemente cultuado. Tá? Assim como mais fortemente o baralho, né? Nas suas formas de jogo, eles não estão focados em uma religião, e sim na predestinação de alguma coisa que deve ser dita, orientada aos seus consulentes. Bom, pessoal, essa parte de instrumentos de Umbanda, ela é muito ampla. E é muito interessante porque são várias as situações. Eu falei de algumas delas, as mais usuais, né? Mas se você tiver algum tipo de oráculo, alguma outra coisa, alguma dúvida que a gente possa discutir aqui, manda pra gente no canal, fala, olha, eu quero falar tal coisa de oráculo, de erva, ou qualquer coisa que você tenha dúvida, que a gente possa chamar para um bate-papo aqui, tá? A gente vai colocar no canal, a gente vai colocar, a gente abre também para pergunta, qualquer dúvida, porque é interessante a gente fazer essa troca. Vocês perguntam alguma coisa, a gente responde daqui, a gente pergunta e vocês respondem daí, e é uma coisa muito legal que a gente vai ampliando essa possibilidade de conhecimento e utilização das várias ferramentas dentro da Umbanda. E que eu vou sempre dizer, elas são verdadeiras enquanto nos levam ao que é divino, ao que é o sagrado. Legal, pessoal? Espero vocês para o próximo vídeo e não se esqueça, dá uma curtida aí na página e manda as perguntas pra gente. Valeu, pessoal. Até mais.